Pessoal, para a aula de ciências, é importante a gente lembrar que antes das férias, né, na última unidade que nós estudamos as partes das plantas, né, qual a importância, né, de cada parte na planta. Na unidade 4, que é a unidade que nós iremos iniciar hoje, traz o título As relações entre as plantas e os seres humanos. O livro traz uma ênfase maior na questão da alimentação, né, dessas partes das plantas e a alimentação do homem e dos animais. Então a gente observa aqui, né, a menina comendo um pedaço de melancia e a gente vai aprofundar um pouquinho no estudo dessas relações. Nessa página a gente observa algumas das partes das plantas, né, as quais a gente utiliza também para a nossa alimentação. Então nós temos aqui a ervilha como semente, o tomate, né, um fruto, a flor, a couve-flor, a folha do alface, o aspargo, que é um caule, a raiz, né, tratada aqui como a cenoura. Então mostra pra gente que, embora sejam partes das plantas, nós nos apropriamos deles para nossa própria alimentação, né? Não só nossa, mas também dos animais. Aqui traz uma proposta para vocês desenharem. Por que você acha que as plantas, os vegetais, são tão importantes para a nossa vida? Então aqui faz a proposta, discutir com os colegas, mas vocês podem discutir aí, né, em casa, com a família, registrar as conclusões por meio de um desenho no espaço a seguir. De como que essa importância, né, qual que é essa importância que vocês conseguem perceber das plantas, né, para nossa vida. Vocês vão fazer um desenho aqui bem legal. Depois aqui fala da importância da alimentação, né, dessa variedade que a natureza nos proporciona, né, de alimentos, de frutas, de legumes, de raízes, né? E o quanto que tudo isso é importante para a nossa boa saúde, para a nossa alimentação. Como você já aprendeu nas últimas unidades, as plantas produzem o seu próprio alimento. Aquilo que eu já expliquei antes das férias, o processo de fotossíntese, né? Produção do próprio alimento pela planta. Enquanto os animais precisam alimentar delas ou de outros animais. Nós, seres humanos, nós alimentamos de uma grande variedade de plantas. Utilizamos algumas partes de cada uma delas, como a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Então aqui, né, toda essa variedade que nós temos. E aqui traz um quadro que é importante vocês observarem aí, né, as partes das plantas, né, e quais alimentos, né, constituem essas partes das plantas. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, é importante que vocês deem uma estudada aí, né? O que é caule, o que pode ser flor, né? E o que a gente utiliza para alimentação. Aqui traz uma curiosidade, né, sobre a batata. Conta que as batatas comuns são um tipo de caule subterrâneo, ou seja, que se desenvolve embaixo do solo. Elas se diferenciam das raízes. Até aqui nós vimos que o que se desenvolve debaixo da terra são as raízes, né? Por exemplo, a cenoura, a beterraba. Aqui ele traz a batata. Por que a batata não aparece aqui? Porque a batata, na verdade, o livro traz uma diferente denominação para ela. Embora ela se desenvolva debaixo do solo, elas se diferenciam das raízes por apresentarem botões vegetativos ou gemas, que são estruturas que se desenvolvem a partir do caule. Então a gente às vezes compra batata e demora para fazer, né? E se a gente guardar essa batata, o que vai acontecer? Ela vai começar a brotar. A gente fala assim, a batata está brotando, ela solta brotos e a partir desses brotos ela pode gerar novos botões vegetativos, reproduzir. Por isso que ela não é entendida como uma raiz, né? Ela não é entendida como uma raiz, e sim como um caule. Traz também o exemplo aqui da cebola e do alho, né?
são chamados de bulbo, pois são formados pelo caule e pelas folhas modificadas. Então é um caule, mas não um caule comum, como os outros caules que a gente já viu nos exemplos anteriores. Ele é um caule seguido de uma folha, e essa folha é uma folha diferente da folha que ele irá desenvolver quando germinado, quando brotado. Mas esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo um pouquinho mais complexo para vocês. Com certeza vocês vão aprofundar no conhecimento, né, melhor desse tipo específico de caule, que é a batata, e do bulbo, que é a cebola e o alho, nas séries finais. Então é uma curiosidade apenas que o livro traz para apresentar para vocês. Não precisa aprofundar nisso não, certo? Aí vem aqui alguns exemplos de hortaliças, né? De cultivos, né? De hortaliças, né? Maneiras que se tem ou na horta mesmo, com canteiros, diretamente no solo, em caixas ou em vasos, né? Até uma sugestão da gente aproveitar o espaço físico, né, da nossa casa, de ter uma pequena horta e tal. Depois traz as frutas também, muito importantes também para a nossa alimentação, alguns exemplos de frutas. E alguns frutos, né? Alguns frutos, porém, são considerados legumes, como o tomate e a abóbora, né? Essa classificação também é geralmente utilizada para se referir às raízes, aos caules e às sementes das plantas que nos servem de alimento. Então, gente, essa parte que também é interessante, vocês leiam, você sabia. Algumas plantas comestíveis recebem nomes diferentes de acordo com cada região do Brasil. A abóbora, por exemplo, é um fruto chamado também de jerimum ou moranga. Ela é conhecida por ser usada como decoração nas festas de Halloween, mas também é um ótimo alimento por ser muito nutritiva. Então fala da importância desses nutrientes, né, que são importantes para a nossa boa saúde, que cada tipo de alimento, né, ele traz uma propriedade importante para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo conseguir desenvolver tudo aquilo que ele precisa para nos garantir a saúde, né? Que vem do alimento. Certo, gente? Então, era importante que vocês olhassem com atenção, né? Cada imagem aqui, olhassem, né? A que parte da planta se refere, né? E aí vocês têm uma proposta de fazer uma folha, uma lista. Vocês vão fazer uma lista para mim de alimentos que são raízes e alimentos que são folhas. Vocês vão fazer para mim uma listagem de tudo isso que nós vimos aqui no livro. Certo, gente?